Pessoal, tudo bem? Bom, espero que estejam todos bem, todos e todas. Espero que vocês estejam se cuidando, se higienizando, porque é um momento muito importante pra gente fazer isso, tá bom? Bom, vamos lá. A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser online, por tudo que a gente tem vivido esses últimos dias. Conteúdo do 9º ano, dissertação argumentativa. Ai, meu Deus, eu tremo quando eu escuto esse nome. Isso é o que eu mais ouço dos meus alunos. Mas, gente, calma, respira. Dissertação argumentativa é um gênero textual muito legal, muito bom de escrever. E eu costumo dizer que foi o gênero que me fez me conhecer como escritora, sabe? Como professora, como aluna, como pensante. Porque é o gênero onde eu posso expor a minha opinião. É o gênero onde eu posso expor a opinião de uma pessoa que eu concordo, juntando com a minha e fazer disso uma teoria muito boa. Então, por favor, vamos tentar ver a dissertação como uma forma muito legal e muito ampla da gente se expressar, porque nós precisamos muito nos expressar, nos posicionar, tá bom? Então, vamos lá. Dissertação argumentativa. Dissertar, o que é dissertar? Dissertar é escrever, é expor as suas ideias, é redigir aquilo que você pensa. E argumentar é expor fatos que expressam o seu ponto de vista. Fatos que você defende o seu ponto de vista. Ah, eu acredito nisso por causa disso. Isso é argumentar. Não é só falar, eu acredito nisso, ponto. Não é só isso. Argumentar é você falar como, por quê, de onde você tem essa ideia, quem foi a sua base teórica para ter esse argumento, quem foi a pessoa que você se espelhou e você leu para que você chegasse a esse ponto de vista que é seu, unicamente seu. Entende? Argumentar é você se posicionar, é você convencer o leitor. E antemão eu já falo para vocês que o maior objetivo da dissertação argumentativa é o convencimento, é a persuasão textual. Você tem que convencer o seu leitor do que você acredita. Se você acredita que esse apagador é vermelho, você tem que me dar N motivos do porquê esse apagador pode ser ou pode se tornar vermelho. Então a gente tem que convencer o leitor da nossa tese. O que é a tese, gente? Tese é a nossa ideia sobre aquele ponto de vista. É a nossa ideia sobre o tema. É o que você vai ter de base para constituir todo o resto do seu texto, tá bom? Mas a gente vai ter essas aulas online e eu vou ir por partes, tá? Hoje é mais uma pincelada, mais na estrutura textual. A gente tem como estrutura textual, então, uma estrutura simples, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, primeiro parágrafo, normal. O desenvolvimento, normalmente eu aconselho meus alunos a terem 2 parágrafos de desenvolvimento, que a gente chama de D1 e D2, ou seja, um desenvolvimento, primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento, tá bom? E a gente tem o último parágrafo, que é a conclusão, que é o desfecho, né, onde você finaliza sua ideia e os seus argumentos. Só que dentro da conclusão, a gente tem o terror chamado proposta de intervenção. E a gente vai ter uma aula específica para a proposta de intervenção. Mas só para ficar claro, o que é a proposta de intervenção? Proposta de intervenção é você resolver todo o problema do seu texto. Ai, que problema? Bom, como eu falei, texto dissertativo argumentativo é um texto que você vai opinar, é um texto que você vai apresentar argumentos. E esses argumentos são voltados de uma problemática. A problemática de acordo com o tema. Nesse tema vão ter vários problemas que você vai desenvolver eles. Os problemas que você acredita, baseando em outras pessoas e algumas técnicas argumentativas que a gente vai ver agora. E depois que você desenvolver esses problemas e o seu ponto de vista, você tem que elaborar uma proposta para resolver esse problema ou esses problemas. Então, a proposta de intervenção nada mais é do que a resolução de todos os problemas pautados no texto, tá bom?
Bom, a gente tem algumas técnicas argumentativas que compõem o nosso desenvolvimento, a nossa introdução. Que é, eu coloquei 4, mas tem mais, depois eu trago para vocês. A gente tem a citação, os dados estatísticos, alusão histórica e comparação. Que é isso? A citação é quando você vai citar a opinião de alguém que você vai se embasar. É uma ideia de uma pessoa que você vai citar que tem a ver com a sua ideia ou que você vai contra. Então, citar é pegar o pensamento de uma pessoa por quem falou essa pessoa, o nome de quem falou, de onde você tirou isso e colocar lá no seu texto. Dados estatísticos são dados da sociedade, dados que o IBGE, por exemplo, nos fornecem, para você ter uma base de falar que não, metade da população hoje enfrenta problemas sociais. Tá, mas qual é essa metade? Quem falou isso foi o IBGE e por que elas enfrentam, entendeu? Então são dados que você traz para o seu texto para expor e embasar o seu argumento. A alusão histórica é quando você faz menção em séculos passados, quando você faz uma retrospectiva, por exemplo, histórica. E a comparação é literalmente a comparação de um caso e um outro, de uma pessoa e outra, de um argumento e outro, certo? Então, essas aqui são 4 técnicas argumentativas que a gente pode usar no decorrer do texto. E é muito, muito necessário usar essas técnicas argumentativas. Não precisam ser todas, até para não ser um texto informativo, porque o principal objetivo aqui não é informar, é convencer. Mas vocês têm que usar essas técnicas argumentativas, tem outras também, para embasar o argumento de vocês. Vocês não acham uma coisa ou uma opinião só por vocês, mas é porque alguém falou sobre isso. E você tem que pôr quem falou, você tem que pôr por que você acha disso, por que você discorda, por que você concorda, tá bom? Lembrando que tudo isso, toda essa exposição, todas essas técnicas, tudo que você for escrever aqui tem que ser em terceira pessoa. Em terceira pessoa do singular ou do plural. Eu nunca, numa dissertação argumentativa, vou conjugar um verbo em primeira pessoa. Nunca. Sempre em terceira pessoa. Beleza? Bom, foi uma pincelada rápida para a gente situar sobre esse gênero, que é tão temido. Mas, por favor, não temem ele. É tranquilo, segue essas dicas que você vai conseguir fazer um texto legal. E depois, no decorrer, eu vou passando pontos por pontos de estruturas textuais e de técnicas também, tá bom? Beijo!